Então, agora a semente de araucária, ou também conhecido como pinhão, é consumido pela fauna, pelo conjunto inteiro de animais que existe na Mata Atlântica. De um modo geral, no sul do Brasil é onde se predomina a araucária, que é a árvore que dá a semente do pinhão. É consumida basicamente essa semente como alimento essencial na sua sustentação dos animais que aqui vivem. E para piorar a situação, as pessoas que aqui vivem e no sul do Brasil também coletam o pinhão para consumir e vender. Quando as pinhas ainda estão verdes, elas são pegas lá da mata, das áreas de preservação também, não deixando nada para a fauna, ou seja, não é deixado nada para os animais que lá vivem. Ou seja, a pessoa vai lá, as pessoas vão lá, pegam todas os pinhões, as pinhas com os pinhões, para vender, consumir e vender. Isso, infelizmente, acaba afetando a fauna, a estrutura animal, fazendo com que os animais que se alimentam basicamente desse tipo de semente morram de fome. Então, infelizmente, esse ecossistema está totalmente ameaçado de extinção devido à exploração também da madeira, pelo desmatamento da sua área, transformando-a em fazendas. Deixa eu ver se tem uma outra imagem que posso mostrar aqui, ó. A área de desmatamento aqui. Como dá para se reparar aqui nessa imagem, é uma área totalmente, não está ainda totalmente. Tem uns espaços verdes aqui, árvores aqui de fundo, mas provavelmente uma área que foi explorada basicamente pela indústria madeireira. Foi basicamente um pedaço bastante derrubado, gente. Muita madeira, gente. Destruída e assim deixado ao relento, né? Infelizmente isso ainda acontece aqui. Então, por exemplo, em Santa Catarina, restam apenas menos de 1% da Mata Atlântica original. E a destruição é de maneira contínua e intensa. Então, gente, é bem triste, mas infelizmente acontece. Como eu falei, o local está sendo explorado basicamente por indústrias madeireiras, está sendo transformado em fazenda, pasto para gado, em áreas de plantação agrícola, em parte agrícola, né? E também sendo explorado para a indústria da construção civil, né? Construindo, separando o terreno em lotes para fazer a construção de casas. Araucária, infelizmente, isso está acontecendo e de maneira extremamente violenta no que eu posso dizer que é o que está restando da Mata Atlântica. Em alguns anos não vai mais existir a Mata Atlântica, gente. Não como posso dizer, para a próxima geração não vai mais existir Mata Atlântica. Se existir, vai ser alguma coisa em cativeiro e olha lá. A araucária é bastante comum de ser vista também em propriedades rurais, pelo fato de que as pessoas gostam de comer o pinhão, que é a sua semente. Essa semente germina
e se desenvolve facilmente em solos férteis e em áreas abertas, sendo ela a primeira árvore a se desenvolver em áreas desmatadas. E depois de 13 anos, essa árvore já começa a produzir as suas sementes, que são os pinhões. Deixa eu ver se eu tenho aqui imagem. Aqui. Que são os pinhões da árvore de araucária. É uma espécie a qual de uma onda ela foi extraída, a sua regeneração se forma de uma maneira muito difícil, o que causa grande impacto para a fauna, pois a semente dela, que é o pinhão, é muito importante para a sobrevivência de várias espécies, como havia dito antes. O pinhão cobre uma lacuna na oferta de alimentos na floresta. E assim como outras espécies de árvores, também são igualmente importantes para a fauna local. Deixa eu ver. Aqui. Então, como vocês podem ver aqui nessa próxima imagem, deixa eu aproximar um pouco melhor aqui. Acho que dá pra ver, não sei se dá pra ver direito, mas aqui tem um pequeno muro entre aspas, é uma grade, uma cerca de arame, um portão, né, de fazenda. Em áreas rurais é muito comum ver toda a vegetação desse tipo de ecossistema, que é um brófila mista ou a mata de araucária, ser destruída, deixando apenas as araucárias, por ser muito apreciado pelo homem. Esse fato causa uma diminuição em certos locais, afetando negativamente a biodiversidade desse tipo de mata, pois são muito importantes as várias outras espécies de árvores, arbustos, cipós, etc. Então, pelo homem é derrubado todas as outras árvores, espécies de árvores, e é deixado apenas a araucária. Isso não é uma coisa muito boa, gente. Não é e nunca será. E também, infelizmente, em fazendas é comum os proprietários cortar as outras espécies de árvore de grande porte e também arbustos, cipós, etc., aniquilando sim, usando uma palavra mais boa, um pouco pesada, aniquilando mesmo, quase por completo, toda a fauna local. Ou seja, a estrutura de animais que vivem no local, que se alimentam que se alimentam também da araucária e das outras espécies de vegetais que existem, estão sendo extintas, porque está sendo derrubada as outras árvores, mas está deixando apenas uma espécie. Isso não é certo. Então agora vamos entender como são os campos de altitude. No alto das serras, mais ou menos acima de 900 metros de altitude do nível do mar, formam-se os campos, como eu acabei de falar, os campos de altitude. Como, por exemplo, a Serra do Mar, do norte do estado de Santa Catarina, e também a leste do estado do Paraná, onde se formam espécies totalmente endêmicas deste local. E também destacando a flora e fauna local, né?
O solo é bastante raso e pedregoso, fazendo com que se desenvolvam apenas plantas de pequeno porte e vegetação rasteira, assim como as gramíneas, formando extensos campos verdes. Já nas montanhas propriamente ditas, onde o campo de solo é mais grosso e úmido devido à grande altitude e também da quantidade de chuvas que desce pelas montanhas, também formando assim as nascentes dos rios e riachos que tem por lá, tendo assim árvores de grande porte, não é apenas árvores de pequeno ou médio porte, de grande porte também. Esse tipo de mata tem o nome de floresta de galeria. Floresta de galeria, que são excelentes locais para o abrigo de vários mamíferos e várias aves. E também as nascentes de rios importantes, como por exemplo o rio Quiriri, que é afluente do rio Cubatão e abastece a cidade de Joinville, que se localiza nos campos de altitude lá no estado de Santa Catarina. Apesar de ter uma grande quantidade de chuvas, o fato do solo ser bastante pedregoso faz com que as chuvas escoam rapidamente para as partes mais baixas, deixando o solo sempre seco. E isso, junto com os ventos fortes e constantes, são ventos fortes e constantes, faz as plantas desenvolverem adaptações especiais para terem reservas d'água como tubérculos, para guardarem água e nutrientes para então assim propriamente se desenvolverem, como por exemplo são a cenoura, a batata, a beterraba e a cebola. São plantas tuberosas, são exemplos de plantas que se desenvolvem com as suas estruturas adaptadas para conter uma quantidade de água dentro dela mesma, para que ela possa crescer e assim se desenvolver naturalmente de uma maneira normal e tranquila. O principal mecanismo de dispersão das sementes das plantas rasteiras, como por exemplo a cenoura e a batata, como eu acabei de citar, que vivem nesse tipo de ambiente, os campos de altitude, principalmente o vento, que que é muito intenso e constante o ano todo. Também encontra-se vários tipos de líquens nas rochas desse tipo de mata. Então, o que são líquens? Líquens são seres vivos complexos que vivem em simbiose um em cima do outro. Então, mas o que é líquens? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem de líquens aqui. Líquens aqui. Deixa eu aproximar o zoom. Acho que dá para ver melhor. Aqui. Não sei se dá para ver direitinho pela imagem. Desculpem. Mas aqui, isso aqui é uma foto de um tronco de árvore com alguns pontos de mancha. Vocês já devem ter passado por várias árvores que tem algumas com alguns pontos de mancha. Vocês vão até pensar, o que é isso? É tinta? Por exemplo, alguém jogou tinta na árvore? Devo dizer, não é tinta. Se não for tinta mesmo. Isso são líquens. Líquens é um organismo complexo que vive em cima do outro vegetal.
mas não é um parasita. Como eu acabei de falar lá, ele vive em simbiose. Ou seja, o que é simbiose? É um ajudando o outro em relação ao que o um pode oferecer ao outro. É uma troca de favores. É isso que é a diferença. A diferença não, é isso que é um líquen, que vive em simbiose com outro vegetal. Esse ecossistema das matas de altitude é um tipo de ecossistema muito frágil, pois o solo é de fácil erosão. E também, ao se remover a vegetação rasteira, aparecem grandes fendas expondo-se as rochas. Uma simples abertura de estrada dá início a um processo de erosão incontrolável. Como, por exemplo, na Serra do Mar, aqui do Paraná, se for removido algum tipo de estrutura para fazer, por exemplo, um pedaço de estrada, só que se for removido de uma maneira incorreta, não estudado de uma maneira certa, vai causar erosão e vai derrubar uma grande penca de terra abaixo. Por isso que até mesmo para se fazer estradas em regiões de montanhas e serras, tem que ser muito bem estudado. Infelizmente, esses campos naturais estão sendo utilizados para a criação de gado, cuja degradação prejudica toda a sociedade, destruindo o patrimônio natural, as nascentes e os rios, que são afetados também, afetando de um modo geral a produção de água e o abastecimento das cidades de modo completo, de modo geral, como se diz, né? Assim como também a queimada criminosa feita para a substituição da vegetação já nativa por uma área de pastagem e reflorestamento de pinos, que é um outro tipo de vegetal, um tipo de árvore que é usado para a indústria madeireira. Então é removida de maneira criminosa através da queimada. A mata nativa é removida de maneira criminosa para a indústria madeireira plantar pinos para aqueles que vendem pinos, né? Para a indústria madeireira. Então, isso é um ato criminoso que causa grandes problemas para a mata de modo geral e para a sociedade também, porque o local vai ser destruído e vai ser destruído também as nascentes das águas, dos rios. As queimadas também afetam as áreas protegidas, até mesmo pelos proprietários particulares. E também é afetado pelas plantas invasoras, como acabei de falar, o pinus, que também é chamado de pinheiro, que é uma árvore de origem lá do hemisfério norte, que foi introduzida aqui no Brasil no século XIX pelos imigrantes europeus, por seu fácil crescimento e utilizado em escala comercial, e que já se tornou um problema muito sério, pois a sua remoção envolve custos extremamente elevados e nem sempre é fácil, por estar em áreas
em áreas escarpas. Então, o que é áreas escarpas? Eu peço desculpas, a minha área é biologia. O pessoal da geografia pode explicar melhor o que é áreas escarpas. Eu li um pouquinho, mais ou menos, fiz uma pesquisa ali. Áreas escarpas são áreas de alto declive, ou áreas de penhascos. É mais ou menos isso. Então, é como se fosse áreas de montanhas, áreas de declive, de alto declive. O pessoal da turma de geografia pode explicar melhor para vocês. Então, prosseguindo, ainda tem também o problema da mineração para a exploração do caule. Até quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu pensei que era apenas um apelido ou um nome bobinho dado a alguma coisa boba também. Então, quando eu procurei, fui ver direitinho. O caule é utilizado na fabricação do papel, da cerâmica, de tintas, etc., de modo geral, causando danos irreversíveis à natureza, pois o caule é lavado no próprio local da sua extração e os tanques de contenção se rompem de uma maneira fácil. Ou seja, são feitos tanques ali meio loucos ali, de qualquer jeito. Então eles se rompem de maneira fácil. E assim contaminam os rios e exterminam toda a fauna aquática, pois o caule é um material químico, é um mineral químico. Então, o que é o caule? O caule é um minério rochoso composto por um grupo de silicatos. A sua utilização industrial começou com a cerâmica e a porcelana há vários séculos. E após a década de 1920, começou a ser utilizado na indústria do papel e da borracha. E também plásticos, pesticidas, ração, produtos alimentícios, farmacêuticos e também de fertilizantes, entre outros. Então é um mineral bastante extraído da natureza e que é um mineral também de grande contaminação. Então agora vamos entender o que é a restinga. Então, a restinga é um ecossistema da Mata Atlântica que aparece basicamente no litoral brasileiro. Deixa eu ver se tem alguma foto bonitinha aqui. Não tenho. Deixa eu ver se tem alguma escondida aqui. Aqui. Quem já foi na praia já viu um pouco de restinga, gente. Um coqueiro escondidinho aqui. Algum casal bonitinho namorando aqui na barraquinha. O mar lindo ali de fundo. E aqui um pouco de mata. Mas quem vai pensar que não entende vai achar que é mato, apenas mato. Mas esse tipo de mato é chamado de restinga. E cobre o litoral inteiro brasileiro. Então, é um ecossistema mais afetado e ameaçado, sobrando extremamente pequeníssimas áreas devido ao desenvolvimento imobiliário do litoral brasileiro para a construção de casas de praia e veraneio, elas podem ser classificadas como restinga de litoral, que junto à praia
em locais com ação direta dos ventos, mares, chuvas, ondas, formam-se esse tipo de vegetação para proteger as dunas, desenvolvendo-se apenas a vegetação rasteira, como alguns tipos de capins e cipós adaptados para a água salgada do mar e para a própria areia. Temos também o arbusto de restinga, que é uma parte da restinga um pouco mais alta, mediana, não é mais alta, um pouquinho mais alta, que é a rasteira. Tem a rasteira, mediana e a mais alta. Então, o arbusto faz parte da mediana. Então, que avançando mais um pouco do mar, um pouco mais para dentro, é possível então encontrar esse tipo de mata, com folhas também adaptadas aos fatores ambientais, com caules mais rígidos, retorcidos e com raízes de grande poder de fixação no solo, que geralmente na praia o solo é totalmente arenoso. Tem também a floresta de restinga, que esse sim é a mais alta, que é o terceiro tipo da mata de restinga. Então tem a mediana, a mais baixinha, a mediana e a mais alta. A floresta de restinga, avançando-se mais ao interior, se desenvolve então esse tipo de restinga, que também é conhecido como restinga de interior, sendo composta por vegetação mista, e encontrando-se ali vários tipos de árvores, arbustos, trepadeiras, epífitas, samambaias, bromélias, que se desenvolvem no chão, ocupando grandes áreas, como por exemplo o holande, que se destaca entre muitas espécies de árvores encontradas nesse tipo de restinga. E o relevo da restinga é um local de área plana, com rios lentos e tortuosos. Suas águas são avermelhadas, com pH ácido, por causa da alta da decomposição de matéria orgânica. Em determinado período do ano, em relação devido às chuvas intensas, a restinga de interior fica totalmente inundada. E por causa da exploração imobiliária, da agricultura, da mineração, da extração de areia para a indústria do vidro, e também com o reflorestamento do pinus, este ecossistema, por ser muito frágil, é destruído ano a ano, tornando-se um dos mais ameaçados e destruídos. É uma coisa bem horrível, gente.